Graça e paz, filhos do Altíssimo, que alegria mais uma vez estar com vocês, compartilhando a palavra do nosso Deus. Esse Deus que é bom, esse Deus que é Pai, que tem cuidado de cada um de nós. Esse vídeo tem chegado até você por um propósito de Deus. Que você possa nos ajudar a propagar o reino de Deus, o Evangelho do Senhor Jesus, curtindo, se inscrevendo no canal e compartilhando, para que a mensagem da cruz, a mensagem da palavra de Deus possa chegar até outras pessoas. O texto de hoje, a palavra de hoje, a qual nós vamos compartilhar, é do salmista Davi, salmos conhecidos, Salmos 23, que nos diz assim: O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa para mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém, amados. Salmos 23, Davi é o homem segundo o coração de Deus, e eu creio que por isso que Deus escolheu ele, por isso que Deus o chamou. Davi, ele tinha a plena consciência que ele era uma ovelha de Deus. Davi era um pastor de ovelhas. E ele, sendo um pastor da ovelha animal, ele sabia que a ovelha é totalmente dependente do seu pastor. Ela não enxerga direito, ela depende do pastor para se alimentar, ela depende do pastor para protegê-la do mal. E Davi, sabendo disso, ele cita no Salmos 23, o Senhor é o meu pastor. Ou seja, ele declara a dependência dele de Deus. Ele está declarando: Senhor, eu sou totalmente dependente de você. E ele declara isso porque se o Senhor é o meu pastor, nada vai me faltar. Porque ele sabia que Deus iria conduzir ele a pastos verdejantes. Ele está aqui falando de ovelha. Ele vai me guiar em águas mansas e tranquilas, aonde eu posso descansar, aonde eu posso refrigerar a minha alma. Mas sabe qual é o problema? Muitas vezes os problemas de muitos de nós é que nós não temos Deus como nosso pastor. Nós temos Deus como alguém que a gente acredita, talvez até como um amuleto espiritual, mas não como pastor. Porque se a gente for viver Salmo 23, nós temos que andar totalmente na dependência de Deus. Pastor, não entendi o que o senhor está querendo falar. Vou te explicar. Quando você vai tomar uma decisão na sua vida, você consulta a Deus? Você deixa Ele te guiar nas decisões certas? Quando você vai tomar uma direção na sua vida, você pede para Deus te conduzir, para Deus te guiar, porque muitas vezes, pelas nossas próprias decisões ou pelos nossos próprios desejos, você está colhendo muita coisa hoje que não é boa. Você tem colhido coisas que você mesmo semeou, que não foi Deus que te deu direção, que não foi Deus que te aconselhou a estar nesse lugar, que te conduziu a estar nesse lugar que você está hoje. Foi a sua decisão. Deus não era o seu pastor. Você acredita em Deus. Acreditar em Deus é totalmente diferente de andar na dependência de Deus. Tem pessoas que acreditam em Deus. Tem pessoas que às vezes até servem a Deus. Mas o que faz a diferença é ser pastoreado por Deus. Ser pastoreado por Deus é estar na dependência dele.
deixar Ele te conduzir. Existe um poder na decisão. Toda decisão tem poder. Todo caminho que você decidir seguir, vai acontecer algo baseado na sua decisão de mudar de cidade ou não, a sua decisão de colocar um fim nesse relacionamento ou não, a decisão de você sair dessa empresa ou não, vai gerar algo, é uma decisão. Mas nós devemos tomar decisões na nossa vida pautadas na vontade de Deus. Porque Romanos 12, o apóstolo Paulo vai dizer que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Ou seja, é boa. Deus é Pai, Ele é bom. Ele tem planos perfeitos ao seu respeito. Mas para que isso aconteça, Ele tem que ser o seu pastor. E Ele vai te guiar às águas mansas e tranquilas. Talvez hoje você está vivendo tempestades. Mas a partir de hoje, não tome decisão sem Deus te conduzir. Como que eu vou saber se é Deus que está me conduzindo? A Bíblia diz que o Espírito testifica. Quantas vezes os filhos tomam decisões que contrariam o desejo do coração dos pais? Quantas vezes as pessoas na igreja, os discípulos, tomam decisões que contrariam o coração do pastor, o coração do seu líder espiritual, aquele que ora pela sua vida, porque a Bíblia diz que o Espírito testifica, e a Bíblia diz que o nosso Deus é um Deus de paz e não de confusão. Tudo que é da vontade dele na sua vida, o princípio da gente discernir a vontade de Deus é paz. A nossa alma tem que estar em paz. Tem que gerar paz, as coisas são de paz quando Deus nos conduz a um lugar que Ele mesmo preparou, porque é isso que o Salmo 23 está dizendo: deitar-me faz em verdes pastos e me guia às águas mansas e tranquilas. Ou seja, está falando de paz. Deus, Ele quer te levar a um lugar de paz. Talvez tem lugar que você está hoje que não foi Deus que te levou. Por isso que está essa luta, essa confusão, essa tribulação. E agora? Eu entendo que Jesus, Ele é a saída para o beco sem saída. Ele abre uma porta no beco sem saída. Por isso que Ele disse: eu sou o caminho. Se você entrou num lugar agora que você não sabe para onde ir, Jesus é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. É isso que Ele diz. Então nós temos que hoje aprender com Davi, deixar Deus ser o nosso pastor, e que você possa declarar isso: o Senhor é o meu pastor. Então deixa Ele te pastorear. E às vezes, por que é o pastor? Por que ele anda com uma vara e ele anda com um cajado? O cajado, o bordão do pastor, ele tem aquela volta, porque às vezes a ovelha quer ir para um local e o pastor coloca o bordão no pescoço dela e traz ela para perto dele. E muitas vezes Deus faz isso com a gente. Quando Ele é o nosso pastor, a gente tem que estar preparado para o não de Deus. Deus muitas vezes vai falar não, porque o pai que ama fala não, Ele sabe o que é melhor. E é isso que Deus hoje quer fazer com você. Ele quer ser o seu pastor, Ele quer te conduzir, Ele quer te puxar para o caminho que Ele preparou para você, porque a Bíblia diz que Ele tem um caminho de bênção preparado para você. A Bíblia diz que toda sorte de bênção espiritual Deus já liberou nas regiões celestiais. Então deixa Ele te conduzir hoje para esse lugar de paz. A Bíblia diz que há tempo de guerra, mas há tempo de paz. Deus quer hoje promover paz, mas não toma decisão sem Deus te conduzir. Deixa Ele ser o seu pastor. Não é somente crer em Deus, não é somente servir a Deus, não é somente ir na igreja, não é somente ler a Bíblia, ouvir louvor, adorar a Deus, não. O segredo de estar em pastos verdejantes e águas tranquilas é deixar Deus ser o seu pastor. E você deixar ser ovelha dele, ser dependente dele, falar: Senhor, você não sabe o que vai acontecer daqui uma hora.
ou mais preciso, daqui 2 minutos. Ao acabar de ouvir esse vídeo, você não sabe o que vai ser da sua vida. Deus sabe. Por isso que nós temos que estar totalmente dependente de Deus. Andar conduzidos pela mão de Deus. E ele fala aqui que ele vai preparar uma mesa na presença dos inimigos. Você quer viver vitória? Você quer ver Deus te honrar? Assim como ele honrou Davi, na presença dos inimigos dele, ele foi coroado rei, ele foi levantado, ele foi exaltado. Você quer ver Deus te honrar? Você quer ver Deus te exaltar? Seja dependente dele. Deixa ele te conduzir. Ou você que está fora do aprisco, volta hoje. Você está vendo os acontecimentos na terra, volte para a presença de Deus. Volte para o aprisco. Não seja uma ovelha desgarrada. Volte. A palavra diz que o verdadeiro pastor vai deixar as 99 e ir atrás daquela que se perdeu. Que se perdeu. Às vezes você tomou uma decisão de sair da casa do pai. Você não se perdeu, foi você que decidiu, eu vou sair. E quando a gente sai, aí é outra parábola. É o filho pródigo. Aí é você que tem que se tocar e falar, o que eu estou fazendo aqui? Na casa do meu pai tem prosperidade. Deixa eu voltar para a casa do meu pai. E pode ter certeza que Deus vai estar de braços abertos te esperando. Ele é o pai. Então volte. Volte para o aprisco que Deus te chamou. Volte para o lugar que Deus te chamou. Em nome do Senhor Jesus. Deixa Ele preparar essa mesa. Deixa Ele te honrar. Mas deixa Deus ser o pastor da sua vida. Porque se Ele for o pastor da sua vida, Ele vai te conduzir. É isso que Deus está falando com você aqui hoje. Nós temos que confiar totalmente em Deus. Que Deus vai nos conduzir nos melhores lugares, nos melhores pastos, nas melhores águas, mansas e tranquilas, porque essa é a palavra dele. Que Ele vai estar te conduzindo para preparar uma mesa, para que todos vejam que Ele é o Senhor na tua vida. Amém? Então nós vamos orar. Eu quero orar pela sua vida agora. E que você ore e fala, Deus, seja mesmo meu pastor. Me conduza, eu já cansei de errar, eu já cansei de perder. Seja o meu pastor. Pai, em nome do Senhor Jesus, quero colocar essa família, essa casa, essa pessoa que me ouve agora diante do Senhor. Meu Pai, em nome de Jesus, o Senhor quer ser o pastor dela. Então que o seu coração abre agora para Deus ser o seu pastor, para Ele te conduzir. E eu oro, Pai, eu abençoo, eu declaro, meu Pai, tempo de paz sobre essa casa, tempo de vitória, tempo, meu Deus, de mesa preparada, na presença dos inimigos, na presença daqueles que querem ver a derrota dessa pessoa, serão envergonhados e confundidos, como diz a tua palavra, porque o Senhor é o pastor dela. O Senhor vai livrar ela, meu Pai, do vale da sombra da morte. Eu não sei que tipo de vale você está passando, mas se Deus é o seu pastor, não precisa temer esse mal que você está passando, porque Ele vai te livrar desse vale. Eu te abençoo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Quero te convidar mais uma vez a curtir, a se inscrever, a sonar o sininho e a compartilhar essa mensagem para nos ajudar a propagar o Evangelho. Em nome do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é o pastor Flávio Gonçalves. Beijo no coração. Shalom, graça e paz.